O apóstolo Paulo, ele deixou para a igreja os fiéis que residiam ali em Roma. O apóstolo Paulo, ele traz não somente esse texto, mas uma carta a qual ela é muito profunda. É uma carta a qual ela está baseada, então, toda a nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos princípios e valores de que nós fomos redimidos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos exatamente nesta carta tão maravilhosa e profunda a qual o apóstolo Paulo escreveu, e que não é a carta a qual nós falamos, pregamos todo dia, gostamos de ler, gostamos sim, mas há muitas coisas complexas que nós gostaríamos de compreender, e aqui tem uma parte que eu nem vou falar, vou deixar para o pastor Abraão depois explicar para vocês, e é exatamente o versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O pastor Abraão depois vai falar para vocês, porque o nosso tempo não vai dar para nós passarmos então por essa parte aqui, que ela tem uma conexão também que diz respeito à soberania, à predestinação, a qual Deus chamou uns, Deus permitiu, deixou uns que ficassem então condenados no seu estado, o qual escolheu, e Deus então na sua livre graça decidiu salvar alguns, de maneira que não pertence a ninguém, é o querer e a vontade de Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Ele salva a quem Ele quer, Ele compadece de quem Ele quer e quando Ele quer e a hora que Ele quer. Deus faz assim conforme o seu beneplácito, conforme a sua vontade estabelecida desde a eternidade. Mas nós vamos observar então o que o texto nos fala sobre o sofrimento, sobre os propósitos desse sofrimento dos quais nós passamos nesta vida e sobre a esperança a qual nós temos em Cristo Jesus. Esse é motivo para manifestarmos gratidão a Deus em tudo isto. O pastor Abraão mencionou aqui ontem no capítulo de número 8, versículo de número 14, eu estou pegando aqui o contexto, vai nos dizer o versículo 12, que assim pois, irmãos, nós somos devedores não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, o espírito deste mundo, mas recebeste o Espírito da verdade, que é a palavra do nosso Deus. E de maneira que a palavra então nos diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos, então, Abba Pai, Pai. A gente vê muitas pessoas que gostam de falar Abba, mas fala Abba Pai, aquele que sai do nosso mais profundo do nosso ser, do nosso âmago, do nosso coração, uma profunda ressonância de que nós de fato somos filhos de Deus, e nós então clamamos Abba Pai. Aí às vezes a gente vê muitas pessoas do mundo lá fora falam paizinho querido. A gente, não sei se já percebeu, muitos gostam, colocam lá, e você sabe que não tem essa afinidade com Deus e coloca paizinho querido, faça isso na vida, cura fulano, paizinho querido, meu paizinho. Papai já está bom demais, não está? Já está bom. Uma intimidade profunda a qual nós temos com nosso Deus.
o qual nós nos achegamos a Ele, nos prostramos diante dEle e falamos para Ele, manifestamos o sentimento mais profundo do nosso ser, de gratidão, de alegria, de tristeza, emoções das mais diversas, um misto de sentimentos. Podemos colocar diante de Deus e chamar de Abba Pai, quando nós expressamos gratidão, quando nós expressamos tristezas. Também fazemos isto, como a gente vê na palavra de Deus, que a gente vê Davi, por exemplo, ele ora o Salmo de número 13, ele faz uma oração e diz: Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu, né? Ele diz, clamarei eu, até quando, Senhor? Ele está falando de tempo, até quando clamarei eu e o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, o Senhor me deixa no silêncio. O silêncio de Deus não é fácil para nós, né? Você não vai dizer o contrário, né? O silêncio de Deus não é bom. Eu tenho mencionado que alguns silêncios não são bons. As mulheres não gostam do silêncio dos maridos, né? Não gostam, eu acredito que não. Principalmente quando tem aquele clima pesado. E aí então a mulher chega e diz: você não vai falar nada? Você vai ficar calado? Eu quero ouvir o que é que você tem a dizer. Eu quero uma resposta. O silêncio não é bom. Se o silêncio humano já não é bom, é um clima diferente. O silêncio de Deus, quando Deus então não nos responde, a gente então fica inquieto com esse silêncio de Deus. Causa um incômodo tão grande em nós, que às vezes a gente sente como se Deus estivesse ausente e não estivesse mais preocupado conosco. Seja nas nossas enfermidades, seja o que for, a gente fala: mas Senhor, até quando, Senhor, estarei eu nessa situação? Até quanto tempo eu terei que aguardar, esperando pela resposta do Senhor? E esse silêncio magoa a gente, esse silêncio leva muitas pessoas mesmo a se tornarem céticos, incrédulos com relação a Deus, porque querem que Deus responda exatamente no seu tempo. Não tem paciência para esperar então o kairós de Deus, a vontade de Deus, que ela seja feita. Queremos que as coisas sejam do nosso modo. E aí então a gente não admite que Deus fica em silêncio. Mas Deus está em silêncio, mas Ele está ouvindo-nos. É o nosso Pai, o qual nós chamamos de Abba Pai, que o texto nos diz, Abba Pai, o qual nós então clamamos, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e os herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí Paulo entra agora aqui num ponto exatamente que nós somos filhos de Deus, clamamos então a Abba Pai, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus, e se com Ele nós sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. O apóstolo Paulo traz aqui essa questão do sofrimento para nós, né? E nós queremos, muitas vezes, nós queremos a felicidade, a satisfação plena aqui, nesta vida. Nós não queremos passar por sofrimentos. Mas só que na nossa caminhada de vida, para chegarmos então à glória final, nós vamos então trilhar um caminho, o caminho do sofrimento. Não é o mesmo que Jesus, da mesma forma que Jesus trilhou, mas fomos chamados para andarmos então nas pegadas, nas pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o apóstolo Paulo então traz para nós o versículo de número 18, ele diz: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E abrindo parênteses, ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16 até o 18, ele vai nos mostrar que não devemos nos desanimar de maneira alguma.
com as nossas leves e momentâneas tribulações e os sofrimentos os quais nós passamos nesta vida, por causa do peso de glória que há de ser revelado em nós, na eternidade. Então há isto para nós, e Paulo está dizendo aqui em Romanos, versículo 18, capítulo 8, dizendo aqui para nós que também os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele traz para nós exatamente um sofrimento que toda a criação enfrenta. Toda a criação, ou seja, tudo quanto Deus fez, ficou sujeita ao sofrimento, a gemidos, a angústias, e nós também como filhos de Deus. E Paulo nos diz, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do pecado original. Então toda a criação, nós também, como os filhos de Deus, sofremos, gememos, ficamos angustiados, temos uma série de limitações, passamos por enfermidades, não estamos absolutamente isentos de nenhuma adversidade, por mais que a graça de Deus, ela repouse então sobre as nossas vidas. E Paulo disse aqui o versículo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo então está falando para nós sobre, em meio ao sofrimento, o qual nós também passamos, a criação, no mundo inteiro, não tem como a gente definir todos esses tipos de sofrimentos, ansiedade sem contas, né? Depressão aguda, crônica. Eu vi uma reportagem, então, recentemente, algo de uma mulher que ela, então, ela havia recebido uma carta, houve um problema muito sério de famílias que havia, então, problemas complicados de morte, e depois ela deixou assim uma carta para essa mulher, e ela foi ler essa carta depois, e ela estava vivendo um estágio sombrio de depressão crônica, ansiedade, e lá na carta fala exatamente para que ela procurasse o psiquiatra, né? E ela vai então, procura esse psiquiatra, e ela chega para ele e diz, olha, eu gostaria, eu estou aqui e eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude a morrer. Eu quero morrer. Ele olhou para ela, o papel dele, ele olhou para ela e começou então a perguntar quando foi que começou, quando começou isto, esse desejo, quando se instalou isso então em sua vida e por quê? Fez os questionamentos, ela começou e contou tudo. E no final ela então disse, olha, e eu não vim aqui para ser atrapalhada, eu quero morrer. Eu quero que você me ajude a eu morrer. E são dos males, exatamente um dos sofrimentos que estão presentes então nesta sociedade. Exatamente por causa do pecado que adentrou então o mundo. Pessoas que vivem sofrimentos como esse, pessoas que são crentes e até mesmo pessoas descrentes, e até mesmo crentes que vivem então desta forma. Não estou dizendo que crentes não deveriam viver assim, mas que todos nós passamos por sofrimentos, gememos nesta vida, mas só que nós temos uma perspectiva totalmente diferente. No Senhor, a nossa perspectiva é outra, porque nós temos uma esperança. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número
15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos. A nossa esperança está muito além desta vida, da dor, do sofrimento que passamos, que enfrentamos aqui. Não é o fim. Deus tem algo melhor para nós. E o texto sagrado nos aponta exatamente para isso e nos diz aqui que os filhos de Deus aguardam a redenção do corpo. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo, que um dia não mais enfrentaremos qualquer tipo de dor, enfermidade, não passaremos por lutos, não enfrentaremos tristezas, essas coisas já não enfrentaremos mais. Porque haverá o dia que a palavra de Deus nos diz então que nossos corpos então serão redimidos. Então aqui é um grande motivo para nós manifestarmos a nossa gratidão a Deus e a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, que um dia tudo isso vai passar, não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, nem luto, todas essas coisas haverão de passar, tudo será então novo. Deus vai então fazer de nós pessoas que tenhamos os nossos corpos redimidos, não mais enfrentaremos qualquer agrura e sofrimento. Porque na mesma esperança a qual o Senhor nos salvou, na mesma esperança, o versículo 24, o apóstolo Paulo diz que na mesma esperança a qual nós fomos salvos na esperança, e nós temos uma profunda expectativa dessa nossa salvação, que é um já e ainda não, né? Nós já temos a certeza de salvação, mas que ela se dará então de uma forma plena, completa, que nós então, a consumação do nosso corpo, que então ele será redimido de todo o cativeiro. Porque hoje nós ainda enfrentamos, nós pecamos, falhamos constantemente contra Deus, nós reclamamos, murmuramos, distanciamos de Deus por muitas vezes, nós tomamos caminhos diferentes daquele que o Senhor queria para nós. Mas haverá um dia em que nós estaremos então diante do Senhor com o nosso corpo redimido de todo o cativeiro da corrupção. Porque na esperança a qual nós fomos salvos, nessa mesma esperança, é que temos a confiança de que o Senhor irá concretizar essa obra a qual Ele tem iniciado em nós, que o apóstolo Paulo diz que Ele há de completá-la até o último dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos fala, nessa esperança que fomos salvos, ele diz, nós temos uma esperança. Essa esperança não está, então, fundamentada em algo que nós estamos contemplando hoje. Porque se contemplássemos, já não é esperança. Esperança é algo que nós não temos, algo que temos que apoiar, que segurar. Não temos, mas é pela fé, pelos olhos da fé. Nós olhamos para frente, a nossa perspectiva está em Deus. Está além daquilo que os nossos olhos veem, mas confiando então nas promessas de Deus, que Deus fará então tudo quanto Ele tem garantido para nós em Sua palavra. Então é uma esperança naquilo qual nós não vemos, é uma esperança fundamentada exatamente em Cristo Jesus, e aguardamos com paciência, pacientemente nós aguardamos por todos os dias da nossa vida, mesmo quando nós somos angustiados e afligidos, mesmo quando em nossas fraquezas há momentos os quais nós queremos chutar o balde. O apóstolo Paulo traz então para nós, além disso, ele nos mostra que sobre a nossa esperança também, no meio do sofrimento, é a presença a qual nós temos de Deus conosco. Deus está sempre presente conosco. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até
a consumação do século. Ele não se retira de nós em nenhum momento. Na dor, na aflição, Ele está sempre conosco. Os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando em uma tempestade ao mar, Jesus estava então deitado na polpa do barco e ele dormindo, os discípulos apavorados acordaram a Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Porque é exatamente isso que exprimimos os sentimentos mais profundos do nosso coração, de medo, de temores, né? O temor, o medo, ele mora na expectativa, né? Aí falou: o pastor de Deus veio pregar aqui hoje, e eu já cheguei aqui com medo, né? Eu falei: meu Deus, eu vou pregar ali, o pastor Abraão pregou ontem, eu vou pregar. Não, mas Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. O medo mora na expectativa. Aí eu perguntei ao pastor Abraão ali: pastor Abraão, não passa um friozinho assim na barriga não, quando vai pregar? Ele falou, pensou e depende. Quando eu estou no meu contexto, eu falei: tá, então tá bom. Tá bom, que eu não estou pregando aqui todo dia, eu já falei, Aí a expectativa, né? O medo mora na expectativa. Quando você vai ao médico, que você está suspeitando de alguma coisa, de alguma enfermidade, você já vai naquela expectativa. O diagnóstico, o que é que o médico então vai falar, e você começa já a desenvolver alguns sentimentos de temores. Se o médico, ele pega então o exame, o resultado, ele começa a olhar o resultado, dependendo da forma que ele olhar para você, você começa então a suar a mão, e a gente já começa: e aí, doutor, como é que está o resultado? Porque o medo, ele mora nessa expectativa, e a gente tem medo mesmo, medo da morte, né? Mas um que a gente tem que ter mais medo é o pavor da morte, que é a morte eterna, né? Mas nós temos medo da morte também, fisicamente. Os discípulos de Jesus: Senhor, não se importa então que pereçamos. E eles estão na presença de Jesus, e Jesus está presente com eles, mesmo Jesus estando presente conosco, ao nosso lado, e enfermidades de um lado, tribulações de outro, e muitas vezes nós estamos inseguros, ficamos inseguros e inquietos, até que o Senhor concretize a obra dele em nossas vidas, porque nós somos frágeis, nós somos limitados, nós temos os nossos pés de barros. Os pastores também, os presbíteros, evangelistas, né? Eu disse lá em Colinas um dia desse, né? Um dia desse que eu fui fazer os meus exames, né? Vocês sabem, vocês têm orado muito por mim. Foi exames e mais exames, cirurgia do ombro. Fiz já duas vezes cirurgias, e aí uma época sentindo dores constantes, aí eu sem saber o que fazer. Aí a Adriana colocou lá no grupo da igreja, aí tá, ora pelo pastor assim, que ele está sentindo a dor assim, né, e tal, né? Alguém, o irmão botou lá no grupo e disse bem assim: pastor, vai logo correndo, porque uma pessoa estava assim e logo morreu, tem que ir logo para se cuidar. Eu falei: beleza. É bom, né? Pastores também têm os pés de barro. Isso, vocês sorriam, né? Mas isso trouxe um abalo para mim. Isso mexeu de fato comigo. Que aí então, quando eu voltei de lá de Minasul com os resultados, ele falou: olha, você está com cálculos nos rins e tal, e a sua próstata está aumentada e tudo isso. Eu não estou falando algo aqui que a gente tem que falar abertamente, que isso pode até ajudar outros, né? Mas você toma alguns remédios aí, tudo bem. Essa dor a gente não sabe, não dá para definir o que é. Eu voltei e a dor continuou mais intensa ainda. E eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Quando eu chego em casa, a Adriana e minha irmã me liga e fala bem assim: olha, ela ficou sabendo, eu quero falar com o Gil. Aí eu lá chorando e reclamando, e falando: mas por que, Senhor? Por que isso acontece comigo? O ombro já rompeu um lado, já fiz cirurgia, e agora estou com isso do outro, já não consigo dirigir, estou tão limitado. O Senhor quer fazer o que mais comigo?
E aí eu comecei a questionar tanto e reclamar tanto. E aí a minha irmã ligou e disse: eu quero falar com ele. A Adriana disse: ele disse que não quer falar com ninguém. E eu não queria falar com ninguém. E aí a minha irmã falou bem assim: olha, Adriana, fala o seguinte, eu quero falar com ele. Coloca o telefone aí no ouvido dele. Colocou o telefone no Viva Voz lá e ela começou a ministrar e começou a falar que ela é missionária. Ela começou a ministrar e começou a falar: Gil, eu quero te dizer para você uma coisa, olha, não reclame, não murmure. Eu quero dizer para você que Deus te ama muito. Tudo que você está enfrentando é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus está trabalhando em você para que você seja moldado cada vez mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu senti os pés de barro, eu senti o peso, e eu sei que vocês também sentem. Se o médico chegar e dizer para você, chegou e falou para minha irmã, olha, o médico olhou para minha irmã, um câncer de mama, disse para ela, ainda bem que o médico foi muito familiar com ela, foi muito profundo assim com ela, se colocou assim como alguém da família, quando foi transmitir para ela e dizer, ela olhou para ele e ele olhou assim para ela e com um semblante de alguém da própria família e disse para ela, olha, você vai ter que fazer exame assim, assim, assim. E ela perguntou, doutor, é isso? Eu falei, mas fica tranquilo, confie em Deus, vai dar tudo certo. E ela então fez todos os tratamentos. E aí a gente contempla hoje, depois de quase 2 anos, ela passou, fez quimioterapia, radioterapia, ela já fez mais de 30 viagens. E Deus tem restaurado a vida dela, e ela tem testemunhado da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, presente com ela em todo o tempo da sua existência. Deus, Ele não arreda o pé, Ele está sempre presente conosco, seja qual for a situação. Aqui a gente tem recentemente o presbítero Lecídios, Deus botou ele ali no pó, ficou lá um tempo, aguardando, esperando, que não é fácil aguardar e esperar a hora de ser chamado, para ser submetido à cirurgia. A gente começa a desenvolver uma série de pensamentos negativos, isso para. O presbítero também tem pés de barro, ele também tem, todos nós temos. Então ele enfrentou tudo isso, não somente ele, mas muitos de nós aqui passamos por situações assim, mas que Deus, Ele está agindo, está manifestando e Ele está respondendo as orações dos seus servos, da sua igreja, e cuidando do seu povo, cuidando de cada um de nós, nos momentos das nossas lutas, porque Ele quer fazer algo maravilhoso em nossas vidas. E com a presença do Espírito Santo de Deus, veja que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, ele disse também, nós temos aqui o auxílio então do Espírito Santo de Deus, que Deus está presente conosco todos os dias da nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, esse que nos consola e nos encoraja. Ele conhece as fraquezas, as limitações do coração de cada um de nós, aquilo que não suportamos, e Ele toma a nossa situação, e Ele começa então a interceder por nós, e essa intercessão dEle é uma intercessão eficaz, que Deus não recusa, Deus responde. O Espírito Santo de Deus semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Veja que o texto vem falando de tudo isso, de fraquezas, de limitações, de sofrimentos, de angústias, de tribulações, de coisas as quais nós gememos, enfrentamos nessa vida, mas nós que temos o Senhor, que temos o Espírito Santo de Deus, que podemos clamar então ao nosso Deus, Abba Pai, temos o Espírito Santo de Deus que nos assiste, que Ele está presente conosco, esse Deus que está em nossas vidas, conduzindo, intercedendo conosco, por nós, quando não temos mais absolutamente nenhuma palavra para balbuciar, para falar com o Senhor, que muitas vezes a gente não sabe mais o que falar, e Ele toma os nossos lábios, como tomou os lábios de Ana, que ela estava então tomada de tribulação, e o Espírito Santo de Deus intercedia, falava por ela
intercedia por ela e ela apenas balbuciava em seus lábios, o Espírito Santo de Deus falando, intercedendo por intermédio, falando a Deus por esta mulher, de maneira que ali a teve como embriagada, vendo ela daquela forma que se derramava na presença do Senhor e sem expressar qualquer palavra. O Espírito Santo de Deus agindo, falando ao coração dela na sua fraqueza, nas suas limitações, as quais ela enfrentava. Assim o Senhor faz conosco, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós sobremaneira, grandemente. Ele intercede por nós de uma maneira assaz, muito intensa, que não sabemos como, e de maneira indescritível. Não temos como descrever essa maneira que ele age em nós. Temos o Espírito Santo de Deus, temos Cristo também, que está conosco, que é o nosso intercessor fora de nós, que intercede por nós. Temos esses intercessores maravilhosos, estão em nossas vidas, eles sabem. E o texto então nos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, é ali que ele intercede pelos santos. Graças a Deus que as minhas orações, elas não sobem todas para o Senhor, porque tem muitas orações que eu já fiz que se Deus respondesse, eu acho que eu não estaria aqui com vocês. Deus não responde, somente aquelas as quais são filtradas pelo Espírito Santo de Deus e elas são eficazes. Deus não vai deixar de responder, porque a oração é a oração a qual Ele mesmo já separou de antemão. É Ele mesmo que separa a oração segundo a sua vontade. E Ele então nos ouve e Ele nos responde. Mas eu gostaria de finalizar aqui com uma parte do versículo de número 28 e 29, sabemos que todas as coisas, nós vamos encontrar, sabemos que todas as coisas, nós vimos já antes aqui, desde o versículo de número 18, todas as coisas são sofrimentos, são tribulações, são perseguições, morte, seja o que for, tudo isto aqui, são todas essas coisas as quais o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele diz, sabemos, é um saber providencial da parte de Deus. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as lutas as quais nós passamos nessa vida, elas vão convergindo exatamente para esse propósito sublime e maravilhoso de Deus em nós, final e derradeiro, que é levarmos para a glória celestial. Veja que Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será essas tribulações, esses sofrimentos, as angústias, as lutas, as enfermidades, as perseguições, fome, serão essas coisas que vão nos separar então do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, pelo contrário, elas contribuem para o propósito de Deus em nós. O texto vai nos dizer aqui, o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de todas as coisas as quais nós passamos nesta vida é exatamente porque Deus está transformando-nos a sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo sofrimento que você enfrenta, toda dor, a enfermidade, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te moldando. Se você é crente, Deus está trabalhando ainda mais, burilando, trabalhando sua vida. Não vou dizer que é pecado, não, porque Jó não era pecado. Deus estava trabalhando na vida dele exatamente para que ele pudesse
a ser transformados de glória em glória, mais e mais, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isto quando nós sofremos, passamos todas essas coisas, porque o Senhor está trabalhando em nós. E não é motivo de ficarmos desanimados, como se nós fôssemos derrotados, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos falar no capítulo 2, versículo 14. Paulo diz: graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Paulo está falando de um contexto difícil da sua vida com a igreja de Corinto, de adversidades, de lutas, de perseguições. E ele está dizendo: olha, graças a Deus, porque em Cristo Jesus Deus nos conduz sempre em triunfo. Sempre em triunfo. A despeito de todas as coisas, Deus sempre vai nos levar ao triunfo. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, quando subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. E Jesus Cristo, ele voltou exatamente como uma espécie de um guerreiro que vem trazendo os seus prisioneiros, alguns dos seus prisioneiros, os quais somos nós, para tratar conosco, curar as nossas feridas, as nossas mazelas, purificar-nos, adornar-nos, para trabalhar então com a nossa vida, nos levar a uma vida de santificação. Jesus então nos chamou quando ele levou cativo o cativeiro, e ele então voltou trazendo nós, seus prisioneiros, os quais ele deu a sua própria vida, como Paulo nos fala em Colossenses, que ele mesmo se fez maldição por nós, ele triunfou na cruz por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre si todo o escrito de dívida que era contra nós. E ele alcançou então todo o triunfo sobre os seus inimigos. De maneira que Jesus Cristo volta então trazendo aqueles que pertencem a Ele. E por isso Paulo disse aí, ele disse: graças a Deus, porque em Cristo Jesus Ele sempre nos conduz em triunfo, porque sempre através de nós exala o conhecimento, o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como se diante de um grande desfiladeiro, Jesus trazendo uma linguagem como se fosse pelas ruas de Roma, trazendo aqueles que pertencem exatamente a Ele. Então nós somos mais que vencedores por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui, dos versículos 37 a 39, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero encerrar com vocês, vamos ler esses 3 versos, e aí aqui eu encerro. Vamos ler o versículo 37 a 39. Nós estamos unidos a Cristo pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e não são tribulações, enfermidades, adversidades, todas essas coisas que vão nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, vai trabalhar, forjar o nosso caráter em Cristo Jesus, que nos amou. Versículo 37 a 39, leamos juntos Romanos 8. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.